LQVPcast, o podcast do Física Total. E como você sabe, aqui não tem enrolação. A gente está recebendo o grande professor Jaguar, meu grande amigo, professor de matemática. E eu já começo com uma pancada, Jaguar. 50 dias para o Enem. Dá ou não dá para aprender matemática? Com certeza dá, Ives. Depende muito, tá, das estratégias adotadas nessa reta final. Pode ter certeza. Opa, meu querido. Então a gente tem 1h30 para conversar para você me explicar isso. Vamos Volta depois da vinheta. Desde 2006, o professor Jaguar é sucesso por onde passa. Professor de grandes escolas da sua cidade, criou um curso, o Mais Isoladas, que hoje é referência no Nordeste como um dos maiores e melhores cursos de matemática. Além disso tudo, é meu grande amigo de longa data e é um grande, grande prazer receber aqui The King da Matemática, professor Jaguar. E aí, meu querido? Fala, grande Ives. É um prazer estar compartilhando com você esse momento, né? Que é uma referência na educação do Brasil, né? Então, para mim, é motivo de muito orgulho estar aqui com você, pode ter certeza. Cara, orgulho todo meu. A gente tem um monte de história aí que acho que a gente vai soltar algumas do baú hoje, mas aqui, Jaguar, a ideia é falar para nosso público que está se preparando para o Enem sobre estratégias, dicas, e você respondeu que dá para se preparar com 50 dias. E quando a gente tinha curso junto, a gente tinha uma revisão, né, que a gente fazia presencial, faltando ali umas 6, 7 semanas. Continua? Com certeza, né? Nos últimos anos, a gente aprimorou muito essa ideia de revisão, né? E a gente, quando falta 6, 7 semanas para o Enem, a gente começa a intensificar uma grande revisão com os principais conteúdos, as principais temáticas, as questões mais recorrentes, o estilo de questão que mais aparece na prova do Enem. A gente sempre faz isso e dá muito certo. Eu costumo dizer que é o Enem antes do Enem, Ives. Que legal. Você ainda está com aquele material gigante, recheado de dicas e de questões? Isso. A gente, nessa reta final, eu faço um material com um resumão teórico, tá? Com os principais tópicos, né? Mas também focado com muitas questões, né? Eu tenho cuidado de, durante o ano, ir separando questões dos mais diversos simulados do Brasil. E aí a gente vai montando um material de qualidade para que o aluno, nessa reta final, tenha um baita de material realmente bem grosso, bem pesado, para fazer volume mesmo, mas, acima de tudo, para que ele consiga ter um desempenho, vamos dizer assim, muito bom na prova de matemática do Enem. Jaguar, quando o aluno me procura nessa reta final para estudar física comigo, eu digo a ele que não vale o esforço de revisar todo o conteúdo em apenas 7 ou 8 semanas. Que existem alguns conteúdos que historicamente são mais cobrados do que outros e que existe uma sequência para aprender o que há de principal desses conteúdos mais cobrados. Eu acredito que com matemática também exista uma estatística e quais seriam os assuntos com mais chance de serem cobrados. Ives, eu falo muito assim pro aluno, né? Quando chega nessa reta final, né, que ele tá, como, vamos dizer assim, meio desesperado, o que estudar mais, o que não estudar, eu concordo com você inteiramente que não dá tempo de você rever todo o conteúdo programático, mas existem assuntos que são mais recorrentes, né? Então, eu costumo dizer pro aluno que esses assuntos são mais recorrentes, ele tem que focar muito. Na minha parte, na matemática em si, né? Das 45 questões, a gente tem sempre que é um tópico chave, é um tópico que eu acho que e é muito importante que ele seja chave, porque a gente tem vamos dizer assim, um déficit aí na matemática pelo Brasil afora, e esse conteúdo é um conteúdo que dá base, que dá alicerce para o aluno, tá? O alicerce é esse conteúdo, é matemática básica, Ives. Matemática básica representa, das 45 questões, 14, 15, vamos dizer assim, um terço da prova, basicamente, é desse assunto. Então, o aluno, na reta final, peço, né, vamos dizer assim, que ele estude muito a parte de razões. Quando eu falo em razões, Ives, eu estou falando de razões não só como uma divisão, mas as razões no cotidiano, fazendo esse link. Escala, tá? Fazendo essa ligação com a geografia. O Enem adora trabalhar com escala, é muito recorrente. Densidade demográfica, trabalhar com a geografia também aí, tá certo? Densidade de um corpo, que também é uma razão e muito importante, misturando aí a física, a química, a matemática. E aí, puxando um pouquinho para a sua área, a gente tem no Enem também algumas questões, às vezes, na parte de matemática de velocidade média. Então, quando se fala em matemática básica, esse tópico, razões, ele é muito importante, tá? Por quê? Porque além da razão como uma divisão, como uma fração, o aluno vai estudar essas razões especiais, que são muito importantes. Ainda em matemática básica, a gente tem as grandezas, está muito cobrado no Enem.
problemas de grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e também as grandezas não proporcionais, tá? Tem sempre aparecido no Enem. Regra de 3, porcentagem também de mais, tá? Então, quando se fala em matemática básica, eu acredito que esses tópicos que foram citados por mim, eles são de muita relevância para o aluno revisar nessa reta final. Então, anotou aí, né? Matemática básica tem 1/3 da prova de matemática. E essa matemática básica, ela é base para outras coisas que você vai estudar. Inclusive, em física. Uma das razões que você estuda é velocidade média, por exemplo, né? Com certeza. Eu, quando estou fazendo meu curso, eu começo pela matemática básica, sabe, Ives? E o que é que eu percebo? E eu acho que após pandemia isso ficou ainda mais, vamos dizer assim, mais visível, né? O aluno chega muitas vezes no ensino médio, no terceiro ano, no cursinho pré-vestibular, sem saber coisas muito básicas de matemática, como somar frações, subtrair frações, divisão com números decimais e por aí vai. Então, primeiro, eu faço uma revisão do ensino fundamental, sabe, Ives? Porque essa revisão faz com que ele comece, o primeiro degrau dele esteja bem firme, tá? E aí depois eu entro em razões, proporções, regra de 3, nesses que eu acabei de citar. Isso faz com que, para você ter ideia, Ives, é o meu primeiro livro. É o livro 1 do meu curso, tá? É o livro que eu digo assim, se o aluno fizer ele do começo até o fim, tirar todas as suas dúvidas, ele está garantindo ali na prova do Enem pelo menos 12, 13 questões, com certeza. Eu sempre falo muito isso para os alunos. Então, eu começo por ele primeiro, porque no começo de ano geralmente a mente está mais fresco, o aluno está mais, vamos dizer assim, mais tranquilo, né? E com o passar do tempo ele vai tendo muitas aulas, vai tendo muitas revisões e ele acaba ficando cansado. Então eu uso a estratégia desse seu primeiro conteúdo. E na revisão eu dou uma ênfase muito grande em matemática básica. Aí uma pergunta, Jaguar. Porque até 2019 você tinha uma atuação exclusivamente offline. Você tinha seu curso presencial, você tinha o trabalho nas escolas, você eventualmente fazia eventos também, né? Isso. Inclusive, a gente vai disponibilizar aqui suas redes sociais. Alguém querendo contratar você para um aulão, Com você certeza, participa, né? Com certeza. Pronto. Depois que veio a pandemia, qual foi a mudança que você precisou fazer para continuar atendendo os alunos? Veis, é bem legal e eu acho assim que a gente tem que estar preparado para desafio. Você me conhece, né? Eu não sou de baixar a cabeça, é para ir, vamos para a luta, né? Eu sempre falo assim. Lá em março de 2019, né? Lá no comecinho, 2020, na verdade, né? Desculpe. A gente foi pego de surpresa com o fechamento das escolas, dos cursinhos, enfim. Foi uma das primeiras áreas a fechar realmente, né? E até então, eu vou ser muito sincero, a gente usava o mundo online muito pouco. A gente não transmitia aula, a gente não fazia aula online, nosso curso era 100% presencial. Nós tínhamos ali circulando nosso curso, para você ter ideia, perto de 1.000 alunos presencialmente, em 5, 6 turmas, entre Maceió e Arapiraca. Ives, e aí então aconteceu o fenômeno aí, essa é a situação da pandemia. E a gente ficou, o que é que a gente vai fazer? Qual foi a minha primeira atitude? Vamos tentar começar a fazer ali live, como todo mundo estava fazendo, só que até naquele momento nosso conhecimento tecnológico era muito pequeno, né? Comparado com o que se tem hoje, né? E aí a gente foi procurando pessoas que fossem capacitadas para ensinar, contratamos pessoas de TI e transformamos o nosso curso no primeiro ano em um curso online. Eu gravava as aulas e transmitia para os alunos via plataforma essas aulas, tá? E aí eu percebi que teve alunos que conseguiram se adaptar a essa realidade de assistir a aula gravada, mas uma grande parte eles não conseguiu, né? Essa grande parte que era muito refém do presencial, desse contato, não só de aula, mas desse contato social, de estar ali compartilhando intervalo com pessoas, enfim. Alguns dos nossos alunos sentiram muitas dificuldades, alguns desistiram do curso, enfim. Foi um ano muito difícil, mas a gente usou o ano do primeiro ano da pandemia para, primeiro, acabar, com certeza, começamos e acabamos mesmo com todas as dificuldades, tá? O número de alunos baixou, acho que de maneira geral, crise geral, né? E aí, o que é que eu fiz? Eu disse, não, agora eu vou investir pesado no online. Então, depois desse ano difícil, eu contratei pessoas que entendessem de fato e hoje a gente transmite nossa aula para todo o Brasil ao vivo com a qualidade, Ives, muito boa, tá? Então, hoje eu tenho aluno de todo o Brasil.
E muitos dos meus alunos que seriam presenciais, hoje assistem a aula da sua casa, no seu conforto, tá? E eu digo que eu tenho um curso agora que atende todo mundo. Eu tenho um curso que atende o aluno que só quer presencial, ele vai lá assistir presencialmente. Eu tenho um curso que atende o aluno que quer assistir de casa, ao vivo. E eu tenho um curso para aquele aluno que quer assistir a aula gravada, seja na velocidade 1,5, na velocidade 2, que é muito comum hoje. Mas o importante é atender a todos e individualizar esse processo, sabe? Eu acho que cada um vai se adaptar melhor a alguém. Tem uns que só se adaptam no presencial, outros querem aula, transmissão ao vivo, e outros querem assistir gravada no seu tempo, passando, voltando. E aí eu acho que hoje a gente atende todos esses públicos, tá? Tranquilo. E eu acho que é muito importante essa diversificação para poder atender a todos os públicos. Sim. Mas eu queria saber se você também tem algum tipo de trabalho na internet gratuito em que o aluno que não pode pagar seu curso hoje pudesse, por exemplo, assistir algumas aulas com o YouTube. Mas você só vai me responder isso depois da aguinha, tá? Deixa eu pegar aqui uma aguinha. Vamos lá. Jaguar, são muitos os desafios de quem precisa estudar e a internet hoje é um espaço onde muitos professores podem ajudar de forma gratuita. Aí, antes da água, como eu perguntei, você tem algum tipo de trabalho também voluntário? E que trabalho é esse? Como é que pode ser acessado? Então, Ives, tem sim, tá? Na pandemia, a gente criou um canal, o Jaguar Matemática, tá? Nesse canal eu tenho algumas aulas curtas, com dicas, com macetes, que vêm ajudar muito ao aluno. Inclusive, as primeiras aulas são de matemática básica, tá? Você vai aprender lá em vídeos de 10 minutos como fazer uma regra de 3, como fazer uma razão, como escala, como fazer uma questão de grandeza diretamente, grandeza e vencimento proporcionais. Tem alguns vídeos que ajudam muito esses meninos, tá? Gratuitamente lá no YouTube, no @Jaguar Matemática, vamos dizer assim, né? Tenho sim. E também, Ives, no meu Instagram, prof.jaguarneto, eu deixo lá, tem alguns cards com alguns resumos, com algumas fórmulas. Muito eu venho postando aí, tá? Uma vez por semana, uma vez quinzenalmente, mas sempre tem uma coisinha para o aluno de maneira gratuita, tá? Para poder ajudar esses meninos pelo Brasil afora. Então, deixa eu te fazer uma provocação. Você topa, veja aí dentro das suas possibilidades, você topa me mandar um material gratuito em PDF com estatísticas do que estudar mais, o que vale mais a pena e, de repente, algumas questões com QR Code para o pessoal ir no seu canal assistir suas aulas? Com certeza, Ives. Eu vou fazer para você o seguinte, eu tenho os últimos 2 anos, que eu acho que são bons, os 2, 3 últimos anos de Enem, separados percentualmente, tá? Sobre o que caiu mais, o que caiu menos, eu acho que já dá uma base muito legal para o aluno. Eu vou disponibilizar para você esse PDF com minhas redes sociais e aí o aluno tem esse acesso, é importante para poder ajudar a democratizar ainda mais a educação por esse país. Muito obrigado. Vai ficar aqui embaixo no link esse material. Clica no link, vai, baixa esse material, vê o que mais cai e já corre lá no Jaguar Matemática para poder conferir as explicações e alguns exercícios. Mas, Jaguar, voltando para o que cai mais, você falou sobre matemática básica, 1/3 da prova, então não tem como evitar. Não, ponto certo. Certo. E fora a matemática básica, o que é que você acha que vale a pena investir? Se você me perguntasse, Jaguar, estudei matemática básica, qual seria o próximo passo que você me indicaria? Vê, quando eu falo matemática básica, eu falei das razões, das proporções, eu também costumo falar de olhar a parte de aritmética, tá? MC, MDC também é presente. Mas vamos pular um pouquinho da matemática básica, tá? Além da matemática básica, eu mandaria o aluno estudar muito a parte de gráficos, certo? Tanto gráficos na parte de funções, função do primeiro grau, função do segundo grau, mas gráficos também na parte de estatística. O Enem gosta muito de cobrar interpretação gráfica. Então, gráfico de barras, gráfico de setores, os pictogramas, tal, enfim, os mais diversos tipos de gráficos. O aluno é bom dar uma olhadinha, como interpretar um gráfico de linhas, como interpretar um gráfico de barras, como interpretar um gráfico, um histograma, vamos dizer assim, tá? Enfim, eu acho que os gráficos, de maneira geral, o saber interpretar já garante algumas boas questões para o aluno também. Além disso, Ives, quando eu falo de gráficos, eu estou aí também falando dos gráficos de funções. Eu acabei de falar de função do primeiro e do segundo grau, né? São 2 funções muito recorrentes no Enem, tá? Função do primeiro grau porque trabalha muito com a ideia de proporcionalidade, tá, Ives? É muito importante. E a função do segundo grau porque é fácil de contextualizar.
A gente tem muitas situações cotidianas que envolvem a função do segundo grau. Então é fácil de você encontrar questões nos mais diversos vestibulares do Brasil de função do segundo grau. No Enem não é diferente, tá? Mas vamos além, né? Então falei dos gráficos, das funções de primeiro e segundo grau. Outro tópico certo no Enem: estatística, análise combinatória e probabilidade. Estatística, eu costumo dizer ao aluno que se ele parar meia hora, uma horinha do dia dele, vamos dizer uma hora, em um dia, ele consegue aprender estatística. E garantir ali pelo menos 3, 4 questões do Enem. Por quê? O Enem sempre cobra questões de média, moda, mediana. Um ano sim, outro não, depende muito, desvio padrão e variância, e aí fechou a estatística. Então é um tópico pequeno e que garante boas questões no Enem. Então eu pediria para os alunos estudarem estatística com certeza. Depois de matemática básica, depois das ideias gráficas de funções, depois das ideias dos gráficos de maneira geral, vamos para a estatística, tá? Média, moda, mediana, desvio padrão, variância. Beleza? Tá. Eu falei de estatística, análise combinatória e probabilidade. Por quê? Porque esse trio, análise combinatória, probabilidade e estatística, eles estão muito interligados, principalmente análise combinatória e probabilidade. Todos os anos no Enem tem questão de análise combinatória. E eu costumo dizer, Ives, que é o assunto mais difícil do aluno acompanhar. Porque cada questão de análise combinatória é um universo, tá? Mas o Enem tem padrões de análise combinatória. Então, se ele pegar os últimos 5, 6 anos de Enem e analisar como foi feitas as questões, ele vai ter uma base muito legal para garantir as questões de análise, de probabilidade e de estatística, com certeza. Que legal. Porque eu me lembro quando aluno e depois, acho que você lembra, né? Eu sou formado em engenharia e comecei a dar aula de matemática junto com física. E eu adorava análise combinatória Sim. exatamente porque você não tinha como ter um único mecanismo para resolver todas as questões. Você tinha que parar e pensar sobre a questão, né? Ô Ives, eu falo assim, sabe? É um dos assuntos que eu mais gosto, né? Eu posso dizer que hoje eu sou um especialista em análise combinatória porque eu já estudei tanto e cada vez que eu estudo eu costumo dizer que eu sei um pouco menos e não um pouco mais de análise combinatória. Porque é um universo muito grande, tá? Em algumas conversas com alguns amigos, acho que a última conversa foi até com um amigo nosso em comum, José Alvino, lá de Recife, de Nossa, matemática. grande José Alvino aí de Recife. Cara, você é uma referência para mim. Nós somos contemporâneos da universidade. Você, Arthur Galamba, grande abraço para você, meu querido. E eu pedi até para ele um material sobre problemas de partições. A gente começa a estudar análise combinatória, Ives, ele é tão bonito, ele é tão, para quem gosta de matemática, logicamente, é tão grande o universo de possibilidades que você, quanto mais você estuda, você vai vendo, eita, tem isso diferente. Mas tem esse caso diferente. Eu, no meu curso, quando eu estou dando análise combinatória, eu faço muita questão de dizer para os alunos, olha, esse tópico aqui pode ser que não caia, mas abra o seu coração. Ele vai tornar você uma pessoa diferente. Eu costumo dar para os meus alunos permutação caótica, Ives. E quando eu digo para eles abrir o coração, eu uso um exemplo bem assim, sabe, Ives? Pegue a palavra amor. A-M-O-R. De quantas maneiras nós podemos reescrever a palavra amor sem nenhuma das letras ocupar sua posição original? Ó. Aí eles tentam fazer caso por caso, né? Troca o A com M, com O. E aí eu mostro depois que se encaixa no caso de permutação caótica. E é um tópico tão específico, Ives, que às vezes muitas pessoas até ignoram, porque cai pouco ou até não cai em alguns vestibulares. Mas eu costumo dizer, quando eu estou na análise combinatória, eu tento não pular nada, Ives. Por quê? Porque eu acho que quanto mais o aluno tem uma visão, vamos dizer assim, macro do negócio, uma visão geral, ele vai entender qual é a sacada da análise, que não é decorar fórmulas, é entender o princípio de ter ordem, desprezo de ordem, não tem ordem, tem ordem. Peraí, tem repetição, não tem repetição. Não é só ficar, se tem ordem, é arranjo. Se não tem ordem, é combinação. Poxa, não é isso que eu quero do aluno. Eu gosto muito de assistir as aulas de um professor chamado Morgado, né? Até do Instituto lá de Matemática. E ele deixa muito claro, na minha cabeça, eu digo bem assim, que eu assistiria a aula dele por muito tempo, porque ele deixa muito claro que análise combinatória tem a ver com pensar, com raciocínio lógico, com deixar o aluno inquieto. Eu acho que essa inquietação em análise combinatória, eu sempre digo assim, todas as vezes que eu acabo análise combinatória no meu curso, eu passo um mês de análise combinatória, você tem ideia, Ives? Eu digo, vocês vão sair daqui muito melhores do que vocês chegaram. Não só como estudantes, mas como pessoas, tá? Eu tento fazer com que a mente deles saia um pouquinho da posição original, que eles digam, porra, isso faz sentido.
Eita, mas se for assim, eita, eu não tinha pensado nisso, eita, isso aqui é um caso à parte. Isso cria no aluno um interesse, principalmente, a gente precisa disso, dele pensar no mundo de outra maneira, sabe? Não ser mais do mesmo, vamos dizer assim. Essa sua colocação me remete a meu sobrinho, Murilo Urquiza. Murilão, grande abraço para você. Fantástico, um aluno fantástico. E eu disse a você, não sei se você lembra isso, que ele era diferente. Isso, lembro. Por isso que eu me lembrei disso agora. Que você falava que ele até entendia o que era explicado na Sim, sala, mas que ele tinha uma forma, um jeito de olhar que diferente. permitia a ele a fazer de outras formas, Mais chegar rápido, geralmente. por outros caminhos. E eu acho que a matemática tem muito disso, né? De Tem. criar conexões cerebrais para que você possa perceber o fluxo das coisas e ordenar de forma mais inteligente e usar isso para tudo. A gente pensa que, para que eu vou usar a equação de Bhaskara, né? Aquele meme terrível, né? Para que eu vou também saber os nomes dos afluentes do rio Amazonas que cortam o Pará, né? Ou por que eu vou saber o nome dos quarto, quinto e sexto presidente brasileiro? Tem tanta informação que se a gente pegar só por ela parece inútil, mas que na verdade a gente está criando conexões cerebrais para perceber o mundo de uma forma mais inteligente. Matemática tem muito Muito disso. isso. Às vezes o aluno pergunta muito, tô dando lá, vamos supor, de logaritmos, que é um assunto odiado pelos alunos, né? Que é para geralmente uma questão no Enem, né? 2 no máximo. E geralmente são questões consideradas difíceis, tá? Pela maioria dos alunos, né? Quando eu tô começando o assunto, professor, para que eu vou usar isso, né? Na minha vida? E sempre que eu ouvi essa pergunta, desde 2009, com esse advento do novo Enem, vamos dizer assim, eu tentei mostrar nas minhas aulas, antes de começar qualquer conteúdo, o porquê daquilo ali, né? Que tem outras aplicações, né? Ah, você vai usar isso em tal lugar, em tal lugar. E quando eles hoje me fazem essa pergunta, para que eu vou estudar isso? Para você ter uma formação, para você entender o mundo de uma maneira geral. Para futuramente você estar numa mesa de bar, onde for, e alguém comentar sobre algo que tem uma conexão, como você falou ali, você conseguir fazer conexões. Então, quando eu estou dando aula na discriminatória, eu digo bem assim, olha, veja só, vai chegar um dia que você vai estar numa mesa de um bar, de um restaurante, com os amigos, e vai surgir uma situação que você vai lembrar indiretamente dessa minha aula sem nem perceber. Você vai estar fazendo conexões lógicas sem você perceber que foi visto lá anteriormente. Não? Então, assim, o conhecer de maneira geral, eu que sou da área de exatas, né, eu gosto muito da área de matemática, eu gosto de ler sobre a minha área, não tenho para que mentir, mas cada vez que eu conheço um pouquinho mais sobre outras áreas, eu costumo dizer que eu mudo de patamar. Eu, quando vou conversar com uma pessoa como vocês, eu consigo conversar sobre outros assuntos, mesmo sendo leigo, mas na minha vivência de mundo, de leitura, faz eu ser outra pessoa. Então, acho que, embora a educação, de maneira geral, no ensino médio e ensino fundamental, precise de grandes mudanças, mas eu sou muito a favor de que alguns conteúdos que a gente vê hoje, eles continuem sendo dados, mesmo que a sua área de atuação seja outra. Isso é forma você como pessoa, como caráter, enfim, como estudante, como, enfim, futuramente profissional, seja lá qual for a sua área, né? A minha esposa é médica e no começo do curso dela, eles tiveram lá algumas aulas para estudar o gráfico do crescimento acho que era de crianças, né? Recém-nascidos, né? Para ver se a cabecinha deles estava crescendo conforme o tempo certinho, né? E mostraram o gráfico e disse, olha, isso aí é matemática pura, né? E muitos deles disseram, poxa, eu pensei que não ia estudar nunca mais matemática na minha vida, eu estou na medicina, eu quero estudar a minha área. Eu disse, não, você vai usar isso pro resto da sua vida. Inclusive, quando você for passar um medicamento para alguém, se for alguma fórmula manipulada, você vai ter que fazer uma proporção com o peso dele, né? E aí, indiretamente, você vai estar usando uma regra de 3. Então, assim, não puxando a sardinha para o meu lado, eu digo que a gente usa matemática desde o momento que a gente acorda. Eu, quando estou dando aula de porcentagem, acho que uns dias atrás, eu estava dando aula para uma senhora de 30 e poucos anos que era enfermeira e agora quer medicina aí, tá? E voltou a estudar. E eu, depois da aula, disse, aumentar 35%, pega o valor e multiplica por 1,35. E ela acabou a aula e disse, professor, eu tinha tanto trabalho para fazer isso, eu fazia aquela regra de 3, o que eu tinha era 100%, os 35% que vai aumentar é X. E fazia aquela conta e não dava um trabalho, e agora o senhor está dizendo que é só multiplicar por 1,35, e eu mostro para ela e para eles que a porcentagem, que é uma ferramenta tão cotidiana, tem tantos macetes, tantas dicas que ajudam os alunos. Eu costumo dar minha aula de porcentagem trazendo muito para o dia a dia, como matemática financeira, tá, Ives? Inclusive, eu não falo porcentagem, eu falo matemática financeira. Eu pego uma situação qualquer, né?
e diga assim, olha, se eu tenho esse relógio aqui era R$ 100, agora está 150. Tá mais caro, né? Mais caro quantos por cento? E aí eu levo o aluno a querer fazer daquele jeito. Os R$ 100 do produto era 100% do valor. Os R$ 50 a mais é tantos por cento. E depois eu mostro que, com a simples divisão, ele consegue fazer a mesma coisa. Ou seja, eu tento criar no aluno coisas lógicas, tá? Não fugindo da matemática como tem que ser vista, tá? Não é querendo dar macete, nem dicasinhas, não, mas é mostrando que ele pode aprender matemática de uma forma gostosa. Eu acho que isso faz diferença, Ives. E Jaguar, com relação a essa coisa da dica que você falou, que assim, muitas vezes é mal visto como dando um caminho mais Sim. curto, mas eu particularmente, quanto mais eu me aprofundava sobre determinado conteúdo, mais eu conseguia fazer caminhos Mais rápidos. mais fáceis e mais rápidos. Então, quando você explica o conteúdo, apresenta quais são os mecanismos e depois você mostra que esses mecanismos podem ser reduzidos por esse caminho, eu não acho que tem mal algum, Não, também né? não. Eu acho que, pelo contrário, como a gente está numa prova em que tempo também Bem, é é um um dos dos fatores, fatores com que certeza. influencia no resultado, se você está preparado para usar esses artifícios sem se preocupar se eles são casos particulares ou não, porque tem muita dica que só Só serve serve para aquele naquela caso, condição. sim. Mas quando você pega uma dica geral, que você reduz o tempo, eu acho que é muito, muito válido sim, Sim. né? E não só na prova, por exemplo, vou dar um exemplo. Minha esposa adora me levar para fazer compras no supermercado, porque eu facilito a decisão de escolha dela. Quando ela tem dois produtos com quantidades diferentes e preços Você faz diferentes, conta de cabeça muito rápido, né? isso, para poder comparar. Ives, qual é melhor? Esse aqui que tem 16 e custa X ou esse aqui que tem 12 e custa Y? E aí, para mim, como já estou familiarizado Sim. com cálculo, é simples. Se essa ferramenta fosse desenvolvida na escola, treinada na escola, Isso. muitos outros maridos caminhariam com as Com certeza. mulheres. Ô, Ives, você chamou a atenção agora e eu vou reportar uma situação bem legal, né? Eu, no começo da minha carreira lá numa escola aqui em Maceió, eu dei aula para o ensino fundamental, certo? Acho que foi 2 anos, foram 2, 3 anos no máximo, tá? Hoje eu só leciono no ensino médio, nos terceiros anos, basicamente, do meu curso, né? E eu, quando ia dar matemática básica para eles ali na antiga sétima série, na antiga oitava série, né? Eu mostrava para eles o seguinte, eu tentava ao máximo trazer para o cotidiano. As minhas provas eu costumava, por exemplo, se eu vou fazer uma prova sobre porcentagem, eu pegava, olha, alguma coisa na internet, ó, de tanto tá tanto, super promoção. Será que essa promoção é mesmo verdadeira? Aí eu perguntava para ele justificar. E assim, eu aguçava no aluno a curiosidade daquele assunto no cotidiano. Eu acho que fazer essa associação no cotidiano, isso faz muita diferença. E assim, como você falou aí, né? Você gosta de matemática, quando você vai com a sua esposa no supermercado, você consegue fazer essas contas de cabeça. E por mais que alguém diga, não é porque vocês são nerdzão, vocês gostam de matemática, das exatas e tal, mas não é. É porque talvez a gente teve no nosso caminho professores que aguçaram essa curiosidade na gente, né? Eu costumo dizer que eu me transformei em professor por dois motivos, por dois exemplos, né? Um é meu pai, que é professor de matemática, né? Que eu vi o exemplo em casa, e minha mãe também, né? E o outro, o professor Chico Potiguar, lá da universidade, que foi meu professor de cálculo 1. Em ambos eu via a mesma característica. Além de amar da aula, além de amar daquilo ali, eles queriam trazer, eles gostavam de trazer o aluno para o cotidiano. Ó, veja isso que é bonito, está na sua vida, entendeu? Eu acho que essa ideia de a gente poder cada vez mais trazer o aluno para o cotidiano muda muito a percepção, pode ter certeza. E em física, em ciência da natureza em Muito, geral, isso melhorou muito. Eu passei a muito. dar uma aula muito melhor com o Enem e eu espero que matemática seja assim Com também. certeza, com certeza. Sabe aí, assim, eu costumo dizer assim, que a prova do Enem, vou deixar até minha opinião aqui muito clara. Eu acho que o Enem é uma prova consolidada, tá? Falam-se muito em mudanças, mas a formatação do Enem hoje, na minha opinião, não é puxando a sardinha pro meu lado, não, tá? Mas ela é uma prova muito bem feita, tá? Porque eu só acho a quantidade de questões um pouquinho abusiva. Mas tirando isso, a elaboração da prova em si, vou falar até a última prova que a gente teve, eu acho que ela cobra do aluno algumas competências muito legais. Eu costumo dizer que os textos delas, muitas vezes, são informativos, Ives. Sim, Você nunca ouviu falar sobre aquilo ali, você lê, eita, poxa, isso tem a ver com matemática. Então, ele mostra para o aluno
ele conecta muito essa questão das habilidades, das competências. Então, assim, cabe a nós, professores, quando surgiu o novo Enem, eu me lembro que você foi um dos caras que me incentivava muito a estudar sobre. Você já era referente, já falava do novo Enem melhor do que qualquer pessoa da nossa área quando a gente trabalhava junto. E eu comecei a estudar e comecei a ver que o seguinte, que tudo era assim, os professores no começo, não, a prova é muito texto, muito, e pouca conta, e pouca matemática em si, mas não era isso. Na verdade, a prova ela tem a matemática, ela tem a matemática pura, mas ela, além de tudo isso, ela traz informações para o aluno, ela é uma prova informativa. Ela é uma prova que traz um texto para o aluno que ele vai ler e ele vai dizer, poxa, isso eu vejo no meu dia a dia. E vai fazer uma pergunta ali matemática no meio, seja de uma geometria, seja de uma porcentagem, sei lá o que for. Então, assim, eu acho que, pô, na minha opinião, a prova do Enem, hoje é uma prova consolidada, né? Dependendo de qualquer coisa. Como todo e qualquer exame tem alguns defeitos, né? Todo e qualquer exame, nada é perfeito, né? Nem tudo pode ser perfeito. Como diria Benito de Paula, né? Tem a música Benito de Paula que eu acho que nem tudo pode ser perfeito, nem tudo pode ser bacana, né? Mas eu acho que o Enem, se a prova deles em si, traz o aluno para o que seria mais próximo possível do ideal de educação, tá? Eu acho. E eu concordo com você, Jaguar. Inclusive, a prova do Enem, como ela é construída, ela ajuda a responder essa coisa de para que eu vou usar. Muito. Porque muitos itens deixam muito claro para que você usa, né? A gente, quando está avaliando um gráfico de uma pesquisa eleitoral, ou do crescimento da inflação, ou quando você está comparando tabelas de valores, ou quando você precisa fazer uma planilha, o tempo todo ali tem um pensamento lógico-matemático que muitas vezes ficava assim, pouco claro para o estudante quando Sim. era a antiga prova de dado isso, calcule aquilo, Isso, né? calculo logo de tanto, na base de tanto, sabendo que isso, concordo. Quando você vai para um texto onde você enxerga o dia a dia na prova, Pronto. você começa a ter até mais vontade de estudar, porque faz sim, sentido. faz sentido. Eu sou um pouco mais velho que você e eu lia muito quando eu era jovem, diversos livros, mas eu me lembro de um que me encantou profundamente, que é O Homem que Calculava. Malbataan. O livro, para quem não conhece ainda, conta a história de Beremiz, né, que é um matemático que está andando, um peregrino, e a cada cidade que ele chega, ele encontra uma situação caótica que ele resolve com raciocínio matemático. E assim, para os professores que dizem, tem muito texto. É um livro todo de texto. E a matemática está toda ali. E é lindo o livro. Nossa! Eu costumo dizer bem assim, né? A gente entra na universidade lá eu entrei em engenharia primeiro, né? E cálculo 1, quando a gente se depara com cálculo 1, né? Que é uma matéria linda, eu sou fã do cálculo 1. A gente se depara com o cálculo 1 e a gente fica, poxa, isso é tão direto, é tão complexo, é tão bonito, é tão matemática pura. Aí em cálculo 1 chega num tópico chamado taxa de otimização, que ele traz um monte de situações cotidianas que você vai usar aquilo que você aplicou. E eu disse que o pessoal odiava taxas, né? O pessoal odiava a parte de otimização, né? E eu era fã disso, porque eu, poxa, tô usando aquilo que eu aprendi lá de limite, não sei o que, nisso aqui. E faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Tu citasse um livro aí que, como você disse, é um livro todo textual, mas que ele usa ferramentas matemáticas para resolver situações super curiosas, super, assim, vamos dizer assim, ele cria em você, aguça em você uma curiosidade. Poxa, peraí, onde é que tá faltando isso? Realmente faz sentido. Na verdade, ele fazia truques matemáticos ali para resolver as situações. Muito legal. A internet hoje, ela vive o dilema de superficialidade. Sim. Né? Infelizmente, a gente tem tido cada vez mais vídeos superficiais sobre tudo, porque as pessoas têm cada vez menos tempo, querem tudo muito rápido. É aquela coisa do vídeo imediato que em poucos segundos você aprende. Outro dilema que a gente tem é o dilema do edutredimento, que é uma junção de informação com entretenimento. E eu acho que em matemática, e aí eu queria ouvir sua opinião sobre isso, questões de desafio, livros como os livros do Malbataan e outros livros de outros autores também. Tem o Ian que fala sobre curiosidades matemáticas, e é Stevenson. Eu falei o nome, eu vou colocar aqui na edição. Se você lembrar, Stuart, eu acho.
Não, você está falando de James Stewart de cálculo, não, né? Não, então eu estou confundindo. Não, são livros de curiosidades matemáticas. Eu não estou recordando, não, mas provavelmente já deve ter visto. Deve ter visto. E aí eu queria ouvir a sua opinião sobre o que você acha do uso lúdico, a ludicidade no ensino de matemática, principalmente na primeira infância e na fundamental. Ives, pô, sua pergunta é muito boa, veja só. Usar o lúdico, né? Então, assim, eu tenho uma sobrinha que tem 9 anos, né? E às vezes eu vou ajudar ela de alguma forma ali quando ela está estudando. E eu vejo que a forma que ensina hoje não é a mesma forma que eu aprendi na minha época, que tinha a idade dela, né? Louvável, tudo muda, né? Mas o que é que eu vejo? Hoje tenta-se muito, nos grandes sistemas, usar o lúdico. Isso é fantástico. Fantástico, sabe, Ives? Inclusive eu acho, e aí eu acho que é um desafio para as grandes editoras, para as grandes redes de livros aí pelo Brasil, de cada vez mais inserir livros pequenos, vou chamar de paradidáticos, tá, Ives? Na nossa época era aqueles... Não tinha os livros de leitura obrigatória na minha época teve a Moreninha, teve Maria de Seu, sei lá como é que eu nem me lembro, mais alguma coisa desse tipo, né? Tinha uma série de livros tipo Escaravelho do Diabo, que era Tinha uns livrozinhos série Vagalume, né? Você tinha obrigação. Eu acho que poderiam se ter alguns livros nessa ideia, que trouxesse aos alunos curiosidades. Olha, você vai ter uma prova dos conteúdos que tem que ter, mas tinha aqui esses 3, 4 desafios que vai ser pontuado de alguma maneira extra, tá? Desafios desde um cubo mágico, Ives. Sim. Tá certo? Até um xadrez da vida, enfim. Torre de Hanoi. Isso, um monte de coisa que pode ser utilizada que você vai transformar esse aluno num aluno diferente, pode ter certeza. Eu costumo dizer, Ives, eu trabalhei por pouco tempo com alunos olímpicos, tá? Muito pouco tempo, porque, enfim, fui para outras áreas e acabou que eu não estou trabalhando mais com aluno olímpico. Mas eu costumo dizer que o aluno olímpico, ele tinha uma visão de mundo totalmente diferente. Por quê? Porque ele era obrigado a ver as coisas de outra maneira, né? Então ele tinha um raciocínio lógico matemático muito mais aguçado, né? Muito mais. Eu pego aquela prova da Olimpíada Canguru, Ives, e eu fico muitas vezes olhando para a questão, espera aí, para onde é que eu vou? E olha que eu já faço isso desde 2006, né? Então a gente, mesmo com toda a experiência, eu sempre digo assim para o aluno, olha, ninguém pode ser arrogante a tal ponto de dizer que traga que eu vou fazer. Não, não é assim não, vamos olhar, vamos analisar, né? E eu fui muito, vamos dizer assim, eu costumo dizer que ninguém pode ser arrogante ao ponto de dizer que não sofreu influências, né? Eu acho que cada um de nós é como se fosse um liquidificador, né? Eu pego um pouquinho da influência que eu tive com o Ives, um pouquinho da influência que eu tive com meu pai, com o Chico, enfim, com diversos matemáticos que passaram. Isso reúne na nossa cabeça uma mistura que quando eu bato, aí sim, essa é única. Essa é a sua essência, mas todos nós somos influenciados a tal ponto. Então, se a gente conseguisse nessa idade, vamos dizer assim, fundamental, né? Até infantil, jogar mais situações lúdicas, eu acho que o aluno chegaria no ensino médio com outra visão da matemática, sabe, Ives? Outra visão mesmo, tá? O que alguns países já fazem, sabe, Ives? O que alguns países já fazem, acho que a gente tem que se espelhar pelos exemplos bons que a gente vê por aí, né? Então, eu gosto muito de ver livros de outros lugares. Hoje, no ensino médio, quando não tenho nada para fazer, eu pego alguns livros peruanos para olhar. E eu fico encantado, Ives, com a qualidade de raciocínio dos livros peruanos, tá, Ives? Da editora, de várias editoras, né? Então, eu peguei outro dia um livro de geometrias que o livro era todo lúdico, Ives, mas que levava você para outro patamar de conhecimento. A sua aula fica outra. Você vai falar de área, só que de outra maneira totalmente diferente. Você não vai pegar na sua aula e dizer a área do quadrado, o lado ao quadrado, beleza? A área do retângulo, bases, altura. Isso realmente é chato para o aluno. Ele dava áreas, ele pegava um sólido que tinha diversas figuras e dali ele puxava, Ives, um bate-papo de maneira lúdica que ele implicitamente está jogando as áreas para você sem perceber. Quando acabava a conversa, você tinha aprendido todas as áreas sem nem perceber e, vamos dizer assim, brincando, né? Muito legal. Você falou uma coisa importante, sabe, Jaguar? De discutir de forma lúdica a matemática na infância. Eu me lembro que duas coisas sempre me preocuparam com relação à matemática. É que as primeiras aulas de matemática que a gente tem normalmente não são com especialistas, são com professores que têm uma formação que não é na área de matemática. Né? Geralmente pedagogia. Normalmente é uma pessoa com formação em pedagogia, às vezes com especialização em alguma Sim. coisa. E essas pessoas muitas vezes têm pouco conhecimento matemático e têm
tem um comportamento que me entristece, que é quando ela chega no quadro e... Presta atenção, hein, que eu vou explicar isso aqui agora, é difícil. E aí começa a falar de matemática. E aí a criança começa a ouvir matemática é difícil, matemática é difícil. Demais. E tem uma outra coisa. Presta atenção na aula, se ficar conversando, eu vou botar continha para você fazer em casa. Ou seja, matemática é castigo. É difícil e é castigo. Ô, Ives, eu vou contar, isso é verdade, viu, gente? Meu pai e minha mãe são professores de matemática. Eu sou um exemplo vivo, tá? Pai e mãe que ouviram esse podcast, isso é pra vocês, tá? Atenção. Eu passei a minha vida toda ouvindo que matemática era top, que era muito bom. Por quê? Eu sou filho de 2 professores de matemática. Então, isso criou na minha mente, aguçou na minha mente que, poxa, isso é tão bom, eu quero saber, então eu quero conhecer. E fiquei apaixonado pela área, enfim, hoje vivo de matemática, né? Vivo de educação e sou muito feliz com o que eu faço, né? Podia ter feito engenharia lá que eu comecei, mas eu digo bem assim, o mosquitinho da matemática me picou e sou muito realizado no que eu faço, graças a Deus, né? Eu passei a minha vida toda ouvindo em casa que matemática era massa, meu pai mesmo falando aquela questão de equações polinomiais das raízes racionais, pô, e eu olhava assim, eu não sabia o que era até então, mas aguçava em mim aquela curiosidade, por que é isso? O que é isso? Até então, eu não conhecia mais. Então, eu fui um exemplo. Por outro lado, eu tenho amigos que os pais... Poxa, não, mas matemática... Ele tirou 5, mas é matemática, é assim mesmo, é difícil. Se você, na criança, fica direto falando que isso aí é ruim, é difícil, vai criar na mente dela um bloqueio antes de começar, entendeu? Então, eu sempre tenho que dizer bem assim, mesmo que seja difícil, você tem que começar dizendo, isso é lindo, isso é apaixonante. Não é que você esteja vendendo sonho ou vendendo ilusão. É que eu costumo dizer, isso aí é uma visão minha, tá? Que tem 2 tipos de aluno, Ives. Os que gostam de matemática e os que não conhecem. E eu estendo isso para mais coisas, sabe, Jaguar? Eu acredito que a gente não gosta da frustração de não Pronto. conseguir resolver algo. A gente assiste a uma aula, assiste ao professor resolvendo a questão, e aí pega o livro e vai resolver e não consegue. E isso frustra. Sim. E aí isso dá uma sensação ruim. Se a gente consegue resolver, o nosso próprio sistema límbico, né, lá no cérebro, o sistema dopaminérgico, cada vez que você acerta, ele joga ali um neurotransmissor do prazer e você, cara, demais, demais, demais. Por isso cabe a gente, enquanto professor, saber dimensionar a dose dos exercícios. Aos pouquinhos, para ele ir. Eu costumo dizer bem assim, sabe? Uma vez uma mesa de amigos, todos não são da área, né? E falavam assim, rapaz, mas tu vai pra área de professor e tal. Às vezes até recriminando, né? Eu acho que você passou muito por isso, né? Sim. E eu dizia bem assim, cara, vocês não sabem o que é ensinar de fato, né? Você não sabe o que é ouvir de um aluno dizer bem assim, você mudou a minha vida, né? Eu tive vários exemplos assim, né? Não vou citar nomes aqui, mas eu chegar em formatura de medicina e um aluno que eu nem me lembrava que tinha sido meu aluno chegar para você no seu ouvido, olha, você mudou minha vida, mudou a vida da minha família. Então, o ser professor, o ensinar eles em si, ele muda a vida de muita gente, tá? Muda a vida de muita gente. Eu sei que a nossa profissão, de maneira geral, no Brasil, precisava ser mais valorizada. Eu sei que eu sou um ponto fora da curva quando se compara no âmbito geral de ser professor apenas, né? Mas quem ensina de verdade como a gente, Ives, né? Ensina não só vamos dizer assim, pelo lado financeiro. Ensina porque você vê um aluno que não gostava de matemática, que não sabia o que era, dizia assim, poxa, isso é legal, isso é muito bom. É a mudança de potencial, digo bem assim, né? O que é ser alegre? É mudar potencial, né? Você ir no potencial mais baixo, vai para o potencial mais alto, né? Então, aquele cara que não sabia o que era uma equação do 2º grau resolver, era para ele aquilo ali era grego. E a partir de então ele começa a entender, pô, isso não é tão difícil. Daqui a pouco isso é legal. E ele gosta tanto que ele passa a ser outra pessoa, outro tipo de aluno, né? Então, eu acho que quem conhece realmente pode ter certeza. A matemática, isso que você falou, que eu reitero aqui, é muito importante, Ives. Só tem 2 tipos de aluno. Os que gostam de matemática e os que não conhecem. Que não conhecem. Porque se você conhecer, você vai gostar, pode ter certeza. E esticando um pouco essa coisa do professor, Jaguar, eu gosto muito de dizer, pela minha experiência como professor, porque eu me descobri professor dentro da engenharia. Eu fazia engenharia, precisei tirar um grupo de alunos para um evento do DA, eu era do DA,
E aí o professor pediu que eu desse aquele assunto de novo na semana seguinte e eu fui dar o assunto só porque eu, na época nerd, conseguia resolver os problemas sem nenhuma pretensão de ser professor. Mas tinha uma aluna em particular que chamou minha atenção pelo esforço que ela estava fazendo, o rosto dela ali todo engilhado, e eu disse, cara, ela está tentando entender, eu vou mostrar para ela como é que é o caminho. E no final ela relaxou e eu disse, caramba, eu consegui perceber ali a transformação. Talvez pela primeira vez você gostou de estar onde você estava. Exatamente, que o Clóvis Barros Filho fala muito sobre isso. Cara, é impressionante. O professor ele tem um poder de dar poder para as pessoas. Sim. Então, quando a gente explica algo, como você disse, Spinoza, né? Você aumenta a potência de agir. Então, o professor tem um superpoder que é o de dar superpoderes. Cara, e é muito difícil alguém que entre no ramo e não se sinta impactado por isso. O dinheiro, ele é consequência. Sim. Não abre... Eu não sou idiota de dizer que não é bom ser bem remunerado pelo trabalho. É claro que o dinheiro abre portas, né, dá acessos, mas a gente tem tanto professor bacana aí que não ganha muito dinheiro e continua fazendo um trabalho bacana. Exatamente. Pena que nem todo mundo tem acesso a espaços como a gente conseguiu chegar, né? Sim. Mas a nossa luta enquanto professor é também de possibilitar que esse professor chegue. Eu me lembro que você costumava estar sempre na universidade, você tinha uns livros manuscritos de alguns professores, né? Sim. E assim, eu não sei se já começou, mas eu acredito que você logo vai começar a falar para outros professores da sua experiência. Sim, e eu falo muito assim, né? Hoje lá no meu curso eu tenho monitores, né? Que são recém-formados em matemática e tal, e a gente acaba oportunizando de tirar dúvidas e dar aulas, né? E eu falo muito para eles o seguinte, que quando eles começam, né? Muitos deles no meio do caminho, pô, professor, tô já igual todo estimulado, porque não tem nenhuma porta nova para mim, não consegui nenhum emprego. E eu tento sempre falar para eles a mesma linguagem, só tudo tem seu tempo, né? Continue estudando, continue se dedicando e diga assim, no dia que você puder falar e ser ouvido por um, e você impactar essa pessoa, pode ter certeza que seu trabalho já está valendo a pena, né? Então, assim, é um trabalho muito difícil, isso que a gente sente isso, né? No nosso meio, né? Mas que vamos dizer assim, traz pra gente muita alegria, muita felicidade de ver as mudanças, né, gente? Você ter vários alunos que hoje são médicos, que hoje são advogados, que hoje são até professores, alguns, sim, né? Sim. É muito legal, é muito gratificante. Eu acho que das profissões, muito respeito a todas elas, né? Com certeza, mas eu acho que o professor tem uma coisinha que é diferente de todas elas, que é o poder, como você disse assim, de dizer bem assim, ó, você, para estar lá, você teve que passar por grandes professores, seja da área médica, seja da área do direito, enfim, é muito legal. E, Jaguar, quais são seus planos para os próximos passos? Você tem 35 ou 36? 34. Você já está com a carreira consolidada, você é um empresário bem-sucedido, você é dono de um dos maiores cursos de matemáticas presenciais do país, né? Tem nem 40 anos e já está nesse patamar. E com a pandemia acelerou o seu processo de digitalização, como você já conversou aqui, mas e os próximos passos? O que é que o Jaguar enxerga para os próximos anos? Veja, Ives, eu comecei muito novo, né, Ives? Eu digo que a minha primeira aula em cursinho, eu estava no primeiro semestre de engenharia, mas eu comecei a tirar dúvidas, assim, vamos dizer, aulas particulares muito novo, com 15, 16 anos, ainda no ensino médio, né? E a minha primeira aula foi com 18 anos, eu não tinha nem formação na época, enfim, começando a dar aula, né? Aquelas aulinhas, né? E hoje eu tô com 34, são 16 anos em sala de aula, né? Hoje eu tenho meu curso lá, né? A minha matéria isolada, que é um sonho realizado, tá, Ives? Que você participou muito ativamente daquilo ali, você sabe que hoje, graças a Deus, a gente é referência nacional, né? Como você falou aí, é um dos maiores cursos presenciais do Brasil, da nossa área de matemática, né? Para Enem, para vestibulares, vamos dizer assim. O nosso próximo passo é o seguinte, a gente está consolidando aí a parceria com a escola, tá? Numa cidade, em Arapiraca, que é uma cidade próxima aqui em Maceió, tá? Que é uma escola que eu estou fazendo parte lá, certo? Dela, que é o POP. E também eu vejo, assim, para futuro, eu quero investir também um pouco. Hoje eu trabalho, vamos dizer assim, o meu máximo é dado no ensino médio, tá? Hoje eu trabalho com um aluno vamos dizer assim, na fase final.
para o vestibular, para o Enem, enfim, né? Meu maior público é esse. Mas eu quero ter alguma coisa também que ajude o aluno do 9º ano, do oitavo ano, do 7º ano. Não como reforço, mas algo que eu possa deixar ele chegar no ensino médio mais preparado. Tá? Eu penso muito nisso. É um desafio que eu já impus na minha cabeça para os próximos anos, né? No meio da educação, eu vivo de educação, sabe disso? Então temos a Isolada, que é, vamos dizer assim, um cargo, o ponto-chefe, né? Vamos dizer assim, que é o mais, que é a prioridade há muitos anos já. Essa ideia dessa escola aí que a gente está consolidando. E também ter algo pensado para o ensino fundamental. Isso ainda está sendo estudado muito na minha cabeça. Se eu pudesse lhe dar uma dica, eu pensaria em alguma coisa lúdica, talvez escrever um livro. Sim. E juntar vídeos a esse livro para provocar esses alunos a pensarem em matemática de um jeito diferente. Aguçar nesses alunos o prazer da matemática. Jaguar, você está, como você disse, acompanhando predominantemente hoje nas escolas alunos de terceiro ano. Isso. Esses alunos que hoje são terceiro ano, eles foram do segundo e do primeiro ano do ensino médio durante o período da pandemia. Ou seja, eles saíram da escola física, presencial, offline, ainda no 9º ano, no ensino fundamental, e voltaram para a escola já no final do ciclo, no terceiro ano. Comparando alunos de terceiro anos antes da pandemia com a atual, você tem alguma percepção? Tenho. E a gente conversava até sobre isso nos bastidores, né, Ives? Veja só, Ives, o que eu vou falar acho que é até um pouco forte, tá? Hoje, o aluno que está no terceiro ano, né, ele passou por 2 anos de pandemia, né? E talvez ele estava no 9º ano na escola normal, vamos dizer assim, presencialmente, com interação com seus colegas, e de repente ele passa 2 anos assistindo a aula, vamos dizer assim, quase que 100% online, né? E eu gosto muito de me colocar no lugar do aluno, né? Ele parou de ter interação social com seus colegas, né? E para ele é muito difícil ficar de 7 da manhã até meio-dia e 40, se ele estudar de manhã, olhando para uma tela. Entra um professor, sai outro, entra um professor, sai outro. Acho que aquilo ali se tornou cansativo para ele, né? Então houve acho que, vamos dizer assim, uma perda significativa na parte conteudista, sabe, Ives? Ele chegou no terceiro ano um pouco defasado de conteúdo, então ele está tendo que recuperar esses 2 anos no terceiro ano. E você sabe isso, que com a gama de conteúdos que a gente tem hoje, é muito difícil você recuperar em 1 ano o conteúdo de primeiro e segundo ano, e assim o de terceiro ano, né? Então eu vi nesse aluno um pouco até de, eita, eu estou muito atrasado, eu não estou conseguindo render. Então, coisas que antes a gente explicava e ele conseguia entender muito mais rápido, porque ele teve uma base no primeiro e segundo, ele agora teve muita dificuldade. Então a gente teve que se reinventar enquanto professor, tá? Foi um desafio muito grande, porque você já tinha aquele jeito de dar aula, aquele estilo de aula. Então, você já tinha vamos dizer assim, um patamar de aula. E você teve que baixar um pouco esse patamar para conseguir fazer o aluno entender e tentar puxar esse aluno para o patamar que ele deveria estar. Só que isso é uma coisa geral, né? Como eu trabalho só nas escolas privadas, né? Na verdade, eu só trabalho hoje em uma escola privada. Eu acho que na escola privada houve impacto, mas não foi tão grande como foi nas escolas públicas, sabe, Ives? E assim, quando a gente recebe um aluno ou outro, que a gente tem esse contato mais direto, a gente sente como foi difícil para ele, né? Como ele ficou defasado no conteúdo, não só pela escola, mas pela falta de contato social, pela falta de, vamos dizer assim, de lazer. Ele estava preso, muitas vezes, num apartamento pequeno, numa casa pequena. Muitos não têm nem computador, nem internet. Enfim, é complicado, né, Isso é complicado. Vendo tantas mortes, enfim, tanta situação complicada meio a pandemia, eu acho assim que mexeu muito na parte conteudista, isso mexeu também muito na parte psicológica desses meninos, tá? Eu costumo dizer que hoje, numa escola, além dos professores, o pessoal da parte pedagógica, enfim, tanto pedagógico quanto o pessoal da parte psicológica, os psicólogos de maneira geral, tem um trabalho fundamental junto com a gente, sabe, Ives? Porque muitas vezes a gente entra numa sala para 30, 40 alunos e a gente não consegue identificar todas as diversidades de maneira individual, né? E essas pessoas da área de psicologia, da área de pedagogia, eles têm esse olhar mais clínico para isso, né? Eu acho que a gente está no momento de cada vez mais as escolas, enfim, cada vez mais os cursinhos e, vamos dizer, a educação, as universidades,
contratarem pessoas dessas áreas para conseguir ver esse aluno mais individualmente, sabe? Eu acho que é um grande desafio até para a gente mesmo. Eu estou passando por uma reinvenção no meu curso, como eu falei para você há pouco. Eu ainda não posso falar muito porque está ainda em negociações, mas eu quero olhar o aluno não só como muita gente olha, como um número. Ah, eu tenho tantos alunos. Tá, beleza. Eu quero entender quem é cada um daqueles alunos. Eu quero participar das angústias pedagógicas dele, das angústias como aluno e até às vezes como pessoa mesmo, que a gente vira muitas vezes psicólogo, sabe disso, Ives? Não é nossa formação, mas às vezes o aluno vem conversar com a gente tenta dar um conselho, mesmo não sendo da área, né? Mesmo não sendo o profissional mais indicado. Mas o meu desafio, Ives, eu acho que assim, pro ano 2023, eu botei na minha cabeça também, é que no meu curso, o aluno chegue e eu consiga sentar com ele e ouvi-lo. O simples fato de ouvir. Ver o que ele está precisando. Tá certo? Eu não quero só eu falar e só eu ser ouvido. Eu costumo dizer que para a gente, professor, poder dominar na fala, na oratória, é tentador, né? Às vezes a nossa aula é tão interessante que você tá tão empolgado, que ela tá tão boa para você que você esquece meio que o que tá ao redor. Às vezes você não tá tão legal, você não queria que aquela aula acabasse, você continua falando ali, tocou e você já tá falando que tá tão legal, mas que muitas vezes o que você tá falando não tá tocando aquele aluno lá. Não por culpa sua, mas muito por culpa do contexto, da defasagem que ele deve ter tido no conteúdo. Então é uma coisa que eu me desafio e eu vou conseguir, tá? Você sabe que eu sempre, quando boto uma coisa na cabeça, eu foco muito, sou muito focado, de conseguir analisar esse aluno mais individualmente. É a minha meta para 2023. No meu curso, todos os alunos que cheguem lá, eu já conheço a grande maioria por nome. Você sabe disso, que eu acho que é uma grande diferença. É de eu sentar com esse aluno na minha correria e ouvi-lo. Ouvir o pai, ouvir a mãe. Certo? Eu quero cada vez mais trazer a família para perto de mim dentro do meu curso. Eu não quero que o pai deixe apenas o menino lá na porta do curso, o menino entra, assiste a aula e vai embora. Eu quero estreitar essas relações. Eu acho que essa junção professor-família faz o processo ser muito menos doloroso para o aluno e talvez a gente possa ajudar, talvez não, com certeza, ajudar o aluno de uma maneira totalmente diferente. Você falou do papel da família. Eu lembro, para quem não sabe, nós já fomos sócios no curso, né? Inclusive, ele tem 16 anos de sala de aula e a primeira vez que ele montou uma isolada, a gente estava junto, né? Lá em 2007, ainda chamado Lumen, né? Exato. Então, estava lá. Ele era um jovem prodígio, acompanhado do mentor, que era um dos professores mais respeitados da cidade, ainda é, que é o pai dele, o professor Jaguaraçu. Meu grande abraço, professor Jaguar. E nessa época você já tinha essa visão, porque você e seu pai sempre se preocupavam em ter uma conversa com a família, né? Sim. Então, nessa reta final, que tipo de dica, agora falando pro pai, você daria para que ele acompanhasse de forma positiva o estudante? Eu costumo dizer assim, sabe, Ives? Eu sei que muitas vezes, eu acho que pode até parecer chato para o que eu vou falar agora, mas muitas vezes a família tem um papel fundamental, tanto para ajudar, como muitas vezes para deixar o aluno um pouco mais ansioso. Então eu digo assim para o pai, olha, o seu filho vai fazer uma prova que não vai definir quem ele é, mas que vai definir a entrada dele ou não naquele momento na universidade, né? Dos sonhos dele, que talvez seja o sonho também da família, né? Então eu acho que é mais fácil você ouvi-lo e tentar de alguma forma, né, motivá-lo, de que apenas cobrar, tá? Às vezes eu recebo muitos alunos e eles com aqueles eu tô tendo muita cobrança, professor, em casa, tal. Eu entendo que tem que ter cobrança, o pai faz um investimento, né? Às vezes, muitas vezes sacrifica outras coisas para botar um aluno num cursinho, numa escola melhor. A gente sabe que o pai faz isso, né? Mas principalmente para esse aluno que é pré-vestibulando, eu falo bem assim, que ele está naquela, às vezes 2, 3 anos tentando o curso dos sonhos e às vezes está preparado, mas o lado psicológico atrapalha ele não consegue chegar na prova bem para fazer a prova e derrubar na prova tudo que ele sabe. E muitas vezes as pressões gerais atrapalham, até às vezes da família mesmo, sabe, Ives? Então eu costumo dizer assim para o pai e para a mãe, que a gente tem que cobrar, tem que cobrar. Muitas vezes a cobrança faz acender uma... Eita, meu pai está cobrando, tem que estudar mesmo.
Mas tenta ouvir o teu filho, tenta ouvir tua filha. Tenta entender o que está passando no mundo dele. Conversa com o professor que está próximo dele, conversa com a professora que está próxima dele. Conversa com o psicólogo que acompanha ele na escola ou no cursinho, seja lá onde for. Que eu acho que você vai poder ajudar ele de uma maneira muito mais efetiva, pode ter certeza. Eu concordo plenamente, E você que está nos acompanhando, que já é pai, por favor, preste atenção nessas palavras que o Jaguar falou. Jaguar, é muito rápido, cara, e já está caminhando para o fim. Nossa, tem tanta coisa que a gente podia conversar que eu vou ter que te chamar aqui de novo, tá bom? Mas, assim, de forma pragmática, sem se aprofundar, só para fazer uma revisão final agora. Me diz 5 tópicos que o estudante que vai se preparar para o Enem nesses 50 dias tem que saber bem. Então vamos lá, se liga, fera, viu? Isso é para você. Os 5 tópicos que eu, Jaguar, sentaria e focaria na matemática nesses, vamos dizer assim, nesses últimos dias que antecedem, nesses últimos 50 dias. Vamos fazer assim, 50 dias, vamos botar um tópico para cada 10 dias, pode ser? Show. Pode falar então, olhando para ele na câmera. Olha só, matemática básica foi o primeiro tópico que eu falei. E os 10 primeiros dias se dedique à matemática básica, tá? Razão, proporção, regra de 3, divisão em partes proporcionais, grandezas, porcentagem, tá? Segundo tópico, gráficos, funções de maneira geral. Vamos falar também de geometrias. Muito Terceiro bom. tópico, geometrias. Geometria plana e espacial. Geometria plana é muito ampla, Ives. O que é que o aluno vai focar? Áreas de figuras planas e os principais teoremas. E proporcionalidade, certo? Segmentos proporcionais, teorema de Tales e por aí vai. Na geometria espacial, Ives, esse aluno vai focar nos sólidos. Cilindro, cone, esfera, prismas, de maneira geral. Então, ó, primeiro tópico, matemática básica. Segundo tópico, gráficos, funções de maneira geral. Terceiro tópico, as geometrias. Quarto tópico, estatística, junto com análise combinatória e probabilidade, tá? Dá uma vista geral, estatística em média, moda, mediana, desvio padrão. Análise combinatória, os problemas mais recorrentes nos últimos anos no Enem, bem como probabilidade. E o último tópico, Ives, que eu pediria para o aluno dar uma olhada mais, vamos dizer assim, com mais calma, deixar para o final, é o último tópico, tá? Ele já estudou razões, matemática básica, ele já estudou gráficos, funções de maneira geral, já estudou as geometrias, a plana e a espacial principalmente, já estudou estatística, análise combinatória e probabilidade. Se liga nas sequências, de maneira geral. Não só PA e PG, sequências como um todo, tá? Certo. Eu acho que esses 5 tópicos vai garantir você fazer uma boa prova. Tira 10 dias para cada um desses tópicos que eu falei aí, tá? Ou um pouquinho mais, um pouquinho menos. Dá uma vista geral, olha as questões dos últimos anos, que eu acho que vai fazer muita diferença. E eu acredito demais. Jaguar, e resolver exercícios? Matemática tem muito de resolução. Tem. Quando a gente pega aí a prova do Enem, tem de 2009 para cá, prova PPL, prova verde, cancelada e por aí vai. Você recomenda que o aluno comece a resolver das primeiras lá de 2009 ou que ele pegue do ano passado e vá pegando as mais recentes primeiro? Eu faria assim, sabe? Eu acho que ele faria uma por semana, vamos dizer assim, tá? Tá. Então bota aí 7 semanas, pode ser? Certo. Então, faria a primeira de 2021, certo? Tanto o normal, o Enem normal, como o PPL. Certo. E o digital também, tá? Depois de 2020, depois de 2019, 18, 17, até onde ele conseguir chegar, tá? Mas dando ênfase nesses últimos anos, eu acho melhor. Eu não partiria para uma prova de 2009, 2010, não é que não vai cair parecido, mas eu acho que quanto mais próximo, maior tendência de ser parecido, tá certo? Eu creio nisso, tá? Até porque eu acho que você tá lembrado, a gente conversou essa época, que em 2016 a prova do Enem deixou de fazer o papel dela com relação à prova do ESEJA. Sim, sim. E aí alguns itens que antes eram cobrados saíram da cobrança e mudou um pouco o perfil. Mudou um pouquinho a carinha dela. Então essas provas mais recentes, de 2017 para cá, tem mais chance, né? Eu acho que sim, eu acho que seria mais legal para o aluno. Fora questões e itens do Enem, porque às vezes o aluno já vem fazendo vestibulares, algumas vezes já fez tudo. Você tem vários simulados que você fala que você pega no Brasil. Tem algum lugar assim que você indica? Ives, eu acho assim que hoje o Google é fantástico para isso. Então,
Eu costumo, quando eu quero precisar, eu boto bem assim, simulados estilo Enem. Vai aparecer das mais diversas instituições do Brasil, tá? Já foram aplicados e que você pode fazer aí todos eles. Acho que as grandes redes, sabe, Ives, não vou citar aqui o nome de todas elas, mas as grandes redes têm muitos bons simulados, tá? Muitos simulados bons. Eu acho que para o aluno, se ele já fez tudo de Enem, parte para o simulado dessas redes que vai fazer muita diferença. E agora, uma dica de uso do Google. Quando você colocar simulado Enem, em seguida escreva file type, FILETYPE, file type, 2 pontos. E aí você escreve PDF, porque aí você vai ter uma lista exclusivamente de arquivos em PDF que serão provas e simulados para você. Porque quando você bota simulado Enem, pode ser que venha esse material, mas venha também a propaganda de algum simulado, a propaganda de algum curso, alguma coisa falando sobre um simulado que vai acontecer online. Se você botar file type, 2 pontos, PDF, vem só o material para você baixar direto em PDF. Dica Google. Top. E no teu curso são 6 semanas, não é isso? São 6 semanas, né? A gente vai fazer 6 semanas de revisão intensa. Eu costumo dizer que é sangue no olho agora. Então fica à vontade aí para fazer o jabá, porque tem gente do Brasil todo que vai querer fazer. Pronto, vê só. Como eu disse a vocês, hoje a gente transmite o curso para o Brasil inteiro. A gente está em um dos mais diversos lugares do Brasil. Estamos começando a revisão, tá? Em outubro. Que dia? Dia 10 de outubro. Começa no dia 10 de outubro. Temos várias opções de horário, com plantões de dúvidas todos os dias, tanto presencial quanto online, com reforços dos assuntos mais cobrados, tá certo? Com simulados inéditos, com grandes parceiros de simulados. Enfim, com toda a estrutura para o aluno fazer uma grande prova de matemática. Então, você, aluno, teve interesse, procura nas redes que a gente vai te atender. E eu te garanto que tu vai ter uma grande nota em matemática. Nesse material que você vai disponibilizar, que eu vou colocar aqui embaixo para o aluno baixar, vai estar todas as suas redes e explicando o curso, né? Sim, com certeza, Ives, com certeza. Tranquilo. Você me autoriza a divulgar todas as suas redes para o pessoal te procurar à vontade, né? À vontade, Ives, à vontade. Então cai matando aí nas redes sociais do Jaguar e diz, ó, vi você no vídeo. Jaguar, a gente está chegando aqui nos finalmente e eu queria que você aproveitasse esse espaço final para dar aquela mensagem para o estudante que muitas vezes a essa hora está meio que se desesperando ou se desesperançando, que é ainda pior, né? A desesperança é pior do que o desespero, né? Sim, com certeza. E aí eu sei que você é uma pessoa que ao longo da sua carreira, além de uma formação muito sólida matemática, você tem uma formação humana muito grande. Você é de uma família muito sólida, de pais muito cuidadosos com esse aspecto humano. Assim, não é babação não, mas é porque a gente passou 10 anos juntos convivi muito de perto com o pai dele e também com a mãe e sei como é que foi essa formação. Fui professor da esposa dele, né? Então, a família da gente está ali, ele foi professor de todos os meus sobrinhos. Então, aqui é rasgação de seda mesmo, quem achar ruim, morra. De inveja, tá? Morra de inveja. Mas, Jaguar, você tem aí agora 5 minutos para dar uma mensagem para o estudante que está nos assistindo. Qual é a mensagem que o Jaguar daria para o aluno que vai fazer o Enem agora? Ives, é só, eu tô, como você sabe, eu tô nesse caminho desde 2006, tá? E assim, já se passaram vários anos e eu sempre vejo as mesmas angústias, as mesmas preocupações e eu sempre digo assim ao aluno, né? A gente sabe o quanto é difícil ser pré-vestibulando isso. Você abdica de muitas coisas para ir atrás de um sonho, que é ser médico, ser engenheiro, ser arquiteto, e passar na faculdade dos teus sonhos, né? Muitas vezes você quer porque quer a federal ou a estadual da sua cidade, por conta de não ter condições de pagar uma faculdade privada, vamos dizer assim, né? Enfim, aquilo você passa mais tempo no cursinho, no colégio, do que em casa, né? Então, eu digo assim, que eu tenho uma noção exata de o quanto difícil é ser estudante, certo? Principalmente nesse ramo de pré-vestibulando, sabe, Ives? Você chega muitas vezes no seu cursinho, na sua escola, às 7 da manhã, acordou no susto, digo que acordou no susto, toma um café ali rápido, sendo na cadeira às 7 da manhã, tem o Jaguar lá gritando, o Ives gritando, o professor que está dando aula lá gritando, falando, dando conta do recado dele, e você muitas vezes só torce para que aquele momento passe, acaba logo a aula, acaba logo. E o ano vai passando, e você muitas vezes
nem sente o ano passado. Chega perto do Enem, você diz, poxa, passou e eu nem senti. Talvez seja porque você desejou tanto que aquilo ali chega na segunda, você já tá pensando que chega na sexta. Pô, é bom que chega logo sexta. Quando chega na sexta, você chega eufórico. A última aula de sexta, o professor da última aula de sexta, poxa, eu não dou aula de sexta já por causa disso, eu acho, sabe isso? A última de sexta eu não dou, porque eu acho que o aluno ele já não quer ver mais ninguém, ele quer sair daquilo ali, ele quer, enfim. E eu até entendo, sabe isso, porque é uma rotina super desgastante, né? Mas eu sempre digo bem assim, curta o processo, cara, curta o processo, né? Eu digo bem assim, que você me acompanhou, Ives, para eu chegar onde eu cheguei na minha área, eu precisei abdicar de muitos finais de semana, de muitas festas, de muitas saídas para poder chegar aonde eu desejava. E eu sempre digo assim, sempre. Eu não conheço um Ives que abdicou. Você é exemplo, tá? Você sabe disso. Eu sou da época que o Ives dormia quantas horas? 4 horas por dia. 4 horas por dia para fazer o projeto do Física Total acontecer. Não estou dizendo que é para dormir 4 horas por dia, sim, não, né, Ives? Sim. Mas eu não conheço um que se dedicou de corpo e alma que aquilo ali não funcionou, tá, Ives? Como diria Djavan, se eu tivesse mais alma para dar, eu daria, né? Que legal. Isso para mim é viver. Então, curta o processo. Dê o seu máximo, tá? Dê o seu máximo. Que uma hora o resultado vem, eu não tenho dúvida não, tá? Dê o seu máximo. E corroborando com tudo que você está dizendo, tem 2 palavrinhas que no final você vai ter certeza de que eu vou dizer. Vale a pena. Vale a pena. Você vai lembrar de todo o processo, como o Jaguar falou, de todas as dificuldades, de todos os passos, com um sorriso no rosto, porque tudo aquilo construiu a sua vitória, né? Então, o Jaguar está aqui 34 anos, desde os 18, né? Anos. Abrindo mão de certas coisas muitas, pelos objetivos que tinha, traçados. Né? Então, é muito importante ter clareza de objetivo, ter uma meta, dividir essa meta, fazer um processo, um passo a passo, e aí é onde entra o papel da curadoria de grandes professores. Como em matemática você tem o acesso ao Jaguar. Sim. Modele pessoas de sucesso, né, Ives? Eu sempre digo bem assim, modele pessoas de sucesso. Eu, quando comecei a dar aula, eu sempre modelei aquelas pessoas que eu via como referência, né? Não é imitar, é modelar. Uhum. Né? Você modela e ali você cria o seu estilo, vamos dizer assim, né? E vá-se embora. Não abra mão, não, dos seus sonhos. Jaguar, meu querido, só posso agradecer, né? Agradecer ao universo por ter conspirado para que a gente se conhecesse há 16 anos e porque a gente, ao longo desse tempo, conseguiu se manter firme e forte, cada um na sua trajetória, nos seus corres, mas sempre juntos. Sempre juntos e disponíveis. Na hora que eu convidei, você bate certeza, pronto, tô junto. Eu sempre digo assim, a gente faz vários colegas, né, Ives, nesse meio da gente, né? A gente lida com vários professores, com vários alunos, enfim. Mas amigos a gente faz poucos, né? Eu digo que eu conto os meus no dedo, né? Eu digo até minha esposa, eu digo assim, olha, eu tenho uma amizade com vários, sou colega de vários professores, pela vida ali, a correria, mas aqueles que a gente tem uma amizade, compartilhar sonhos, de compartilhar angústias, enfim, são poucos. E você sabe se você é um deles e eu fico muito feliz de estar participando de mais um projeto seu, né? Você que é super empreendedor, que pensa sempre na frente. Eu costumo dizer que o Ives, quando ninguém falava na nossa cidade aqui sobre aulas online de youtuber, o Ives falava isso na minha mente, tá? Eu me lembro que existia um aparelho, Ives, que a gente abria, botava o DVD para assistir. Era tipo não me lembro o nome exatamente, mas era tipo um mini computadorzinho que você abria, botava o DVD e ficava assistindo aquilo ali, né? E você, em 2006, quando ninguém falava disso, dizia assim, bicho, vamos gravar nossas questões de casa. E o aluno vem para cá, senta e não vai precisar tirar dúvida. A dúvida já vai estar resolvida ali no vídeo, né? E eu acho que muitos disseram, rapaz, esse cara tá louco, né? E 10 anos depois, isso se tornou muito menos até, né? Isso, uma realidade muito maior do que isso aí, né? Então, eu costumo dizer que o Ives, ele vê onde muita gente não consegue ver lá o futuro, né? Então, sempre quando eu quero algum conselho do que fazer para o futuro, eu recorro a ele, porque ele parece que... Eu digo que é quase uma mãe de navo, isso, com todo respeito, tá? Mas ele parece que prevê, eu acho que talvez seja por essa sensibilidade que ele tem, né? Você sempre muito gentil comigo e generoso. Meu querido, valeu, grande Ives. Muito obrigado. Obrigadão, tá? As portas estarão sempre abertas para a gente conversar daqui para frente. Com certeza. E eu espero
um convite para a inauguração da escola. Quero estar lá para aplaudir de pé mais um projeto de sucesso seu. Como é que é o nome da escola lá? Pop. Pop? Escola Pop. Seja Pop, Educação e Inovação. Show de bola. Obrigado, Jaguar. Valeu, galera.